Não existe nada mais presente no SXSW do que realidade virtual. Mas será que a tecnologia vai pegar, seja no cinema, na TV ou em qualquer outro lugar? Para todos os lugares que você anda aqui no SXSW, no South by Southwest, você vê alguma ativação ou alguma coisa envolvendo realidade virtual. Seja numa ativação numa marca, seja jogando um game, ou até querendo aprender alguma coisa, como rola aqui no Festival de Educação, o SXSW Edu. A gente teve a oportunidade de participar de vários desses momentos. Não foram todos, porque o festival é enorme e não tem como a gente participar de todos eles, mas alguns a gente participou e vai falar aqui pra você como é que foi. O primeiro deles rolou no stand da Dell, onde eles têm lá um jogo, um game mesmo em realidade virtual, que é sensacional. Acho que foi a melhor experiência que eu tive com realidade virtual desde a E3 do ano passado. Foi extremamente divertido, foi confortável, o óculos não me deu problema, nem náusea nenhuma, e assim, eu fiquei dentro do jogo o tempo inteiro, eu não queria parar de jogar, eu joguei mais ou menos uns 20, 25 minutos e foi ótimo. E aí, uma das perguntas que todo mundo faz, como é que é a movimentação do personagem? Nesse caso, tinha um ponto azul lá na frente e você apertava um botão, a seta ia para esse ponto e aí você apertava outro botão e o seu personagem ia para lá, ou seja, era tudo estático. Diferente do que estava acontecendo no stand da Sony, onde tinha várias ativações com o PlayStation VR, né, o óculos de realidade virtual do PlayStation. Em uma delas, você vestia uma roupa sensitiva, que tinha vários sensores para vibrar e tal, para te dar a sensação não só de realidade virtual com o óculos em si, mas de sensação áptica, que eles falam. Tinha uma tela lá que você tocava e você podia sentir uma textura diferente. Você podia sentir a textura de areia, ou sentir a textura de um tecido. Então toda hora mudava. E essa roupa não só fazia você sentir coisas diferentes, como você sentia a pressão de certos momentos. Se você levava um tiro ou você levava um murro, você sentia uma pressão no seu corpo, ao mesmo tempo que você estava dentro de um jogo, né? Então você tinha o PSVR na sua cara e você tinha todos os sentidos sendo explorados por esse game. Em outra ativação, que não era com PSVR, era com HTC Vive, 4 pessoas ficavam dentro de uma arena, eles eram catadores. Você pegava uma bola, né, bola, concreto e tal, e tinha que limpar o lugar onde você estava. Parece meio bobo falando, mas a imersão do jogo era bem impressionante. Não é aquele negócio de você ficar parado e jogar a setinha pra lá, não. Você podia realmente ficar andando, porque tinham 2 câmeras no lugar que faziam um mapeamento. E aí o jogo sabia exatamente onde essas 4 pessoas estavam. Para melhorar as coisas, eles ainda tinham colocado lá um trem mecânico, que toda hora que você tinha que mudar de mapa, as 4 pessoas tinham que subir nesse trem, e aí era um trenzinho, tipo um simulador, como se fosse uma cadeira de 4D do cinema, que vai pra frente, vai pra trás, treme e tudo mais, e aí fazia uma imersão completa da proposta daquela interação. Aqui tem um stand da NASA, onde tem várias coisas legais para quem gosta, né, de exploração espacial, ciência e tudo mais. E tem também, claro, uma ativação em realidade virtual, é um simulador de um piloto de foguete. Você vê o lançamento como se você estivesse no cockpit do foguete de verdade. Acabamos de sair de uma experiência em realidade virtual e quase gravidade zero de A Múmia, a nova versão do clássico filme da Múmia, que agora é protagonizado pelo Tom Cruise e tem a Sofia Boutella no papel principal, no papel da Múmia. E o que foi essa experiência? Foi o seguinte, primeiro a gente entrou num lugar que estava completamente caracterizado como se fosse uma base militar. E aí a gente vê a pontinha de um avião, a ponta de trás de um avião, onde tem o sarcófago da Múmia. Isso que eu achei muito, muito legal. Todo cheio de detalhes, todo envelhecido. Muito legal mesmo. Pera aí rapidão que a bateria do meu celular acabou. O Moto Z, o celular da Motorola, tem uma bateria extra, que é um snap que você coloca, aliás, é de imã. Velho, olha isso. Parece mágica. Hello, Moto. Mas voltando
a experiência VR, depois a gente entra nessa parte onde, como se fosse o cockpit mesmo do avião, e começa a passar um vídeo de mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Tudo você assiste como se fosse em realidade virtual. Basicamente em 360, porque a gente está sentado dentro de um pod que mexe para trás, para frente, para o lado e treme um pouquinho. É um avião normal que tá aqui e aí de repente ele sobe, ele tá íngreme desse tanto e de repente ele para. E aí no momento onde ele para e ele se solta, é o momento onde a gravidade zero acontece. Não foi a melhor experiência em realidade virtual que eu tive aqui, a melhor ainda foi a dos games, mas é um jeito diferente de imaginar a realidade virtual, de tantas maneiras que dá para usar essa tecnologia, que aqui no South by South está sendo bastante usada. Fala galera, tô aqui com o Ricardo Laganaro, diretor da O2, que é um dos representantes, um dos vários representantes que o Brasil tem aqui, tá lotado de brasileiros. Você viu que virou a segunda delegação? Sim, cara, impressionante. O que você tá achando desse ano? Putz, cara, é sempre incrível. Eu acho que assim, agora ele tá com uma pegadinha, principalmente a seleção de filmes, um pouquinho mais mainstream. Sim. Antes era um pouco mais indie e tudo, mas é tanta coisa que se perde, então mesmo o mainstream não tem tanta relevância, né? Você vê que o que lota é o que o conteúdo é interessante. Exatamente. Ninguém tá indo pra ver a celebridade. É muito diferente isso de outros eventos, como o Comic Con e tudo mais. Eu e o Kiko Meirelles vamos dar uma palestra sobre como a gente faz VR no Brasil, né? Sim. E eu acho que assim, a tecnologia está cada vez mais facilitando o processo e acho que o VR está sendo adotado pelos festivais, pelo mundo do entretenimento, de uma forma que eu também já acho que não tem mais muita volta, né? Você vê os festivais de cinema sérios adotando isso como uma nova forma de cinema, né? Mas nem tudo são flores e tiveram algumas experiências bem mais ou menos aqui, principalmente aqui no show floor. Muitos desenvolvedores estão usando o HoloLens, que é aquele óculos de realidade aumentada que a Microsoft revelou há alguns anos. Eu usei ele 2 vezes e eu achei bem ruim a experiência se comparado aos óculos de realidade virtual. A proposta é outra, né? É incluir gráficos dentro da realidade. Então você tá aqui olhando e de repente aparecem alguns pop-ups na sua frente, uma tela, um Lego. No meu caso, eu tive 2 experiências diferentes. Uma foi com um Lego, para eu montar um Lego mais ou menos como aquela experiência de Minecraft que eles mostraram na E3, só que não funcionou muito bem porque o tamanho da tela era muito pequeno na minha frente. Tipo, se eu virasse um pouquinho para cá, assim, eu já não conseguia ver mais, então tinha um campo de visão muito limitado, e isso dificultou um pouco a minha experiência. O outro foi fazer uma pintura onde eu ficava tocando as coisas assim no espaço e ela ia respondendo. Também tive alguns problemas, eu achei o óculos um pouco desconfortável, ele é bem pesado, isso sempre comparando com os óculos de realidade virtual. A pergunta que a gente fez no começo do bloco foi: será que vale a pena mesmo investir nessa tecnologia? Olha, isso o mercado já decidiu. Sim, vale a pena porque todo mundo de alguma maneira está envolvido com realidade virtual, desde das empresas que mexem com tecnologia, as empresas de games e as empresas de cinema, como a gente viu aqui. E o mercado publicitário como um todo está investindo muito nisso, mas o que me chamou mais atenção foram as aplicações em coisas como educação, saúde, no próprio mercado fitness, de musculação e tudo mais, onde você também pode usar realidade virtual. Pelo que a gente viu aqui no SXSW, é uma tecnologia que veio e já ficou, não tem escapatória, ela vai melhorar com o passar do tempo, mas vai ser muito diferente, por exemplo, de tecnologias como o 3D ou coisas parecidas, que vieram, foram moda durante um tempo e depois foram descartadas. A realidade virtual é de fato uma coisa que não vai embora nem tão cedo do nosso dia a dia. Essas foram algumas das ativações que a gente viu por aqui. Nos próximos Omelete TVs a gente vai mostrar outros também. Mas enquanto isso, clica na tela aqui para você assistir aos Omelete TVs do SXSW, que a gente já fez em parceria com a Motorola. E segue a gente nas redes sociais, que tem várias novidades lá também. E olha só, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!